Então vamos lá, meus amigos. A aula agora de história. Nós vamos fazer a correção da página 248. Leia o relato de um indígena, Pataxó, sobre a importância da demarcação de terras e depois responda as questões. A terra para nós é sagrada. Nela está a memória de nossos ancestrais. Por isso, exigimos a demarcação de nossos territórios indígenas, o respeito às nossas culturas e às nossas diferenças, condições para sustentação, educação e saúde. Então, aqui é um trechinho, né, de um relato desse indígena Pataxó sobre a importância da demarcação, né? Você vê que eles aqui, tipo, fazendo um protesto, né? Então, de acordo com esse relato do Pataxó, por que essa demarcação de terras indígenas é importante? Né? As terras para eles é o quê? É sagrada, né? Você vê que eles, né, eles têm um amor às terras que eles conquistaram, que era o território deles. Então, para eles, essa terra é sagrada. E, além disso, ela tem o quê? As terras deles têm condições para sustentação, para educação e para a saúde deles. Então é para isso que eles querem a terra, né? Então eles estão lutando pelo direito que é deles, porque na verdade a terra é deles. Os portugueses que queriam tirar deles, né? Então hoje em dia eles estão lutando por isso ainda, né? Para que eles sabem que essas terras eram de direito deles. Então vamos colocar na letrinha A. A gente pode colocar assim, eu tô resumindo um pouquinho para não ficar tão grande, né? A terra é sagrada. A terra é sagrada. É sagrada para os indígenas. Para os indígenas. E além disso, tem condições e além disso tem condições para sustentação, educação e saúde. Educação e saúde. Certo, amigos? Letra B. Na letra B está assim: de que forma os povos indígenas têm se mobilizado para lutar pela demarcação de terras? Pelos protestos, né, gente? Eles fazem protesto para isso, porque eles estão lutando, né, por uma coisa que é deles. Pelos protestos para defender continuando aqui, gente, eu vou tirar a mesinha para vocês verem, para defender seus direitos, à demarcação de terras, a demarcação de terras, certo? Então vamos lá. Deixa eu arrastar um pouquinho para vocês verem que eu tenho preocupação de vocês não estarem vendo. Pelos protestos para defender seus direitos à demarcação de terras. Tá bom, amigos? Certo? Aí agora, por último, tá assim. Em sua opinião, a demarcação de terras indígenas é importante? Sim, é importante, né, gente? Eles estão lutando pelos direitos deles. Então, e o que acontece? Essa
demarcação de terras é importante para eles, porque o território deles é sagrado. Então é uma coisa que eles estão lutando, que é deles, eles têm direito e eles merecem, né? E eles precisam desse protesto para isso, para ver se eles conseguem, né? Porque viu naquela última aula que nós tivemos, né? Só algumas terras que foi reconhecida, ainda não foram todas. Então eles estão lutando para defender os seus direitos, tá bom? Então vamos lá, meus amigos. Aí vocês podem parar o vídeo, pausar e vamos dar continuidade. O Brasil dos engenhos. Aí agora é na página 49, 249. A partir de 1530, acompanhando, tá, meus amigos? Os portugueses passaram a cultivar a cana-de-açúcar no Brasil para a produção de açúcar. Por muitos anos, essa foi a principal atividade econômica desenvolvida na colônia. Colônia é o quê? Tá aí do ladinho, ó. É um território que é ocupado e administrado por outro país. O Brasil, por exemplo, ele foi colônia de Portugal durante cerca de 300 anos. Então, quem administrava o Brasil eram os portugueses. Naquela época, o açúcar era um produto raro e muito apreciado na Europa. Por isso, era vendido a preços elevados, gerando altos lucros. O local de produção açucareira era chamado engenho. Observe a pintura a seguir. Aí está mostrando aqui, né, na figura, aonde acontecia toda a produção do açúcar, né? É porque aqui não está mostrando, mas tem livros até que fala, né, como é que é o passo a passo. Não sei se para frente vai mostrar o passo a passo de como é que é a produção do açúcar. Monocultura. O cultivo da cana para a produção do açúcar foi por muitos anos a única atividade agrícola praticada em larga escala na colônia. Chamamos esse tipo de cultivo exclusivo centrado em um único produto de monocultura. Virando a página. A mão de obra africana. Os portugueses trouxeram da África muitas pessoas para trabalhar na condição de escravo nos engenhos, né? Cada vez mais eles precisavam, né? Lembra que eu falei aqui que dava um alto lucro, gerava um alto lucro, então eles precisavam, né, de pessoas para trabalhar. Então, cada vez mais os portugueses traziam da África pessoas para trabalhar como escravos nos engenhos. As pessoas escravizadas viviam em condições desumanas e não tinham nenhum direito. Com o tempo, o regime da escravidão passou a ser adotado em várias atividades na colônia, como na mineração, nos ambientes domésticos, no comércio e em diversas funções nas cidades. Então eles pegavam os africanos, né, os escravos, e o que eles faziam? Colocavam alguns na parte doméstica da casa, outros na mineração, outros no comércio. Então todos eles, né, tinham que trabalhar como escravos e sem ter nenhum direito a nada. A escravidão no Brasil. O regime de trabalho em que uma pessoa se torna propriedade de outra, exercendo tarefas em condições de exploração e violência, é chamado escravidão. No Brasil, milhares de indígenas e africanos foram escravizados em um regime que durou cerca de 300 anos. Então esse povo sofreu muito, né? Porque vivia sendo explorado, né? Vivia em condições precárias, né? Era muito triste e trabalhava sem nenhum direito a nada. As lutas e resistências. Os africanos resistiam à escravidão de várias formas. Por exemplo, quebrando ferramentas, incendiando lavouras, né? Eles faziam isso de revolta, né? Porque eles ficavam tristes com tudo aquilo que estava acontecendo com eles. Eles sabiam que eles estavam sendo explorados. Muitos deles também fugiam para o interior das matas, onde formavam comunidades chamadas quilombos. Nos quilombos, essas pessoas cultivavam o próprio alimento e podiam manifestar livremente
sua cultura de origem. Aí aqui nessa página 251, a gente vai estar falando um pouquinho o local da onde ocorria a produção de açúcar, entendeu? Uma cruzadinha onde tem umas perguntinhas e vocês irão responder, certo? O cultivo exclusivo de um único produto agrícola, que é na monocultura. Então tá tudo aqui no nosso texto, vocês vão encontrar, não vai ser difícil. Aí vocês vão estar fazendo na página 251, tá bom, meus amigos? Então ficam com Deus, até amanhã, tá? E um beijo no coraçãozinho de vocês.